Há momentos na vida que testam nossos limites, nos empurram para o extremo, onde a luz e a escuridão se misturam de tal forma que é difícil distinguir uma da outra. Eu cheguei a esse ponto. Meu nome é Raquel, e hoje, quando olho para trás, quase não me reconheço. Não sou mais a mesma. Tudo começou com um chefe abusivo e um café envenenado. Mas a verdade é que a história é muito mais complexa do que isso. Mais profunda. Mais sombria. Eu trabalhava naquela empresa havia quase 3 anos. Quando consegui o emprego, senti que finalmente teria uma chance de melhorar de vida. Meu salário ajudava a pagar as contas e cuidar da minha mãe, que estava doente. Eu passava as noites em claro, me preocupando com as despesas médicas e com a pressão constante de ser a única fonte de sustento. Aquela empresa parecia ser a minha chance de uma vida melhor, mas eu estava errada. A pressão vinha de todos os lados. Não era apenas o trabalho, mas a atmosfera sufocante do escritório que me consumia. O ambiente era pesado, carregado de energia negativa. As paredes de um cinza desbotado pareciam absorver a pouca luz natural que entrava pelas janelas, como se até o prédio conspirasse para drenar nossa vitalidade. E essa prisão invisível tinha um carcereiro, João Carlos. João Carlos era o diretor do departamento de vendas. Para quem o via de longe, ele era o exemplo perfeito de um homem de sucesso, charmoso, bem vestido, sempre sorridente. Ele sabia manipular sua imagem como poucos, e isso tornava ainda mais perigoso. Mas quem o conhecia de perto sabia que aquele sorriso era uma máscara que escondia algo muito mais sombrio. Seus comentários eram invasivos, seus olhares desnudavam, e seus toques casuais carregavam malícia. No início, eram só insinuações sutis, mas, com o tempo, as coisas começaram a ficar piores, como um veneno que se espalha aos poucos, contaminando tudo ao redor. Cada vez que ele me chamava para a sala dele, meu estômago revirava. Raquel, feche a porta, ele dizia, e eu sabia o que vinha a seguir. Elogios mascarados de apreciação, olhares demorados em partes específicas do meu corpo, insinuações obscuras sobre o que ele poderia fazer por mim se eu cooperasse mais. Eu precisava daquele trabalho, então suportava. A cada dia, minha alma se despedaçava um pouco mais, como uma vela derretendo lentamente, consumida por um fogo constante e implacável. No início, tentei usar o método do silêncio. Ignorei as insinuações, tentei manter minha cabeça baixa e fazer o meu trabalho. Vai passar, eu dizia para mim mesma. Mas, ao invés de melhorar, a situação só piorou. João Carlos começou a ficar mais ousado. O corredor que levava à sua sala parecia um túnel interminável de angústia e ansiedade, cada passo ecoando a incerteza do que aconteceria em seguida. O ambiente ao redor de sua sala era diferente do resto do escritório. Havia uma frieza calculada em cada escolha de decoração, como se ele quisesse intimidar quem quer que entrasse ali. Na empresa, todos sabiam o que acontecia, mas ninguém tinha coragem de falar sobre isso. Seus olhos me seguiam como sombras, deixando marcas invisíveis em minha pele. Às vezes, durante o almoço, senti olhares furtivos de colegas que, embora soubessem, preferiam o silêncio confortável do desconhecimento. Havia um pacto não declarado de omissão. Ele é assim com todas, ouvi uma vez uma colega cochichar para outra. É melhor não se meter. Foi Carla, minha colega de trabalho, quem primeiro percebeu que algo estava errado. Ela era uma pessoa observadora, sempre me perguntando se estava tudo bem. Carla era o tipo de pessoa que não deixava passar nada despercebido. Uma vez, depois de mais uma reunião com João Carlos, ela se aproximou de mim na copa. Raquel, você parece exausta. Está acontecendo alguma coisa? Perguntou ela, me vendo pela milésima vez tomar outro café para tentar me manter acordada. Sua voz tinha um toque de preocupação genuína que quebrou a barreira de silêncio que eu havia construído ao meu redor. Eu hesitei, mas sabia que não poderia guardar aquilo para sempre. É o João Carlos, respondi, sentindo as palavras saírem como se fossem veneno. Ele passa dos limites. Os olhos de Carla se arregalaram, e ela me puxou para um canto mais reservado. Raquel, você não pode deixar isso assim. Ele não vai parar. Você sabe disso, ela insistiu, sua voz um sussurro firme.
Ela estava certa, mas o que eu poderia fazer? Denunciar? Todos naquela empresa temiam João Carlos. Ele era poderoso, influente, e parecia ter o sistema ao seu favor. Minha palavra contra dele não significaria nada. Eu estaria arruinada. Foi então que Carla me falou sobre Dona Isabela, uma macumbeira poderosa que ela conhecia. Ela ajuda pessoas em situações como a sua, disse Carla. No começo, hesitei. Eu não acreditava nessas coisas. Parecia algo radical demais. Mas, à medida que os abusos se tornavam mais frequentes e as noites sem dormir mais constantes, a ideia começou a parecer menos absurda. Naquela sexta-feira chuvosa, Carla me levou até a casa de Dona Isabela. A rua era escura e deserta, cercada por árvores altas que balançavam ao vento. O ar parecia carregado de algo invisível, mas palpável. A casa era simples, mas havia uma atmosfera misteriosa, quase sobrenatural, que emanava dela. Quando bati na porta, fui recebida por uma mulher de meia-idade com olhos penetrantes, como se enxergasse além da superfície. Você veio por justiça, ela disse antes mesmo de eu falar qualquer coisa. A sala estava cheia de velas acesas, e o cheiro de ervas queimadas enchia o ar. A luz das chamas tremulantes projetava sombras dançantes nas paredes, criando um cenário quase teatral. Ela me guiou até uma mesa de madeira onde havia vários amuletos e imagens de Exu. Eu estava nervosa, mas me sentei e deixei que ela conduzisse o ritual. Ela não fez muitas perguntas. Apenas entregou um pequeno frasco com um pó escuro. Isso vai dar a ele o que ele merece, disse Dona Isabela com uma voz firme e implacável. Mr. No Café. Cada gole será uma tortura. Ele vai pagar. Saí da casa com um frasco na bolsa e uma sensação estranha de poder, como se finalmente tivesse algum controle sobre a minha vida. Mas mal sabia eu que, ao tomar essa decisão, estava cruzando uma linha sem volta. Naquela noite, o sono não veio fácil. Di me na cama, o frasco de pé escuro reposando na mesa de cabeceira. Meus pensamentos estavam uma tempestade de emoções conflitantes. Medo, culpa, raiva, uma estranha e sombria excitação. Imaginei como seria ver João Carlos finalmente sofrer as consequências de seus atos. Seria justiça ou vingança? Na manhã seguinte, ao entrar no escritório, o ambiente parecia diferente, como se algo sombrio pairasse no ar. Meus colegas me olhavam, alguns com curiosidade, outros com indiferença. Carla me encontrou no corredor e apertou meu braço suavemente. Você está certa disso? Ela perguntou, sua voz carregada de preocupação. Eu apenas assenti. Não há outra escolha, sussurrei de volta. João Carlos, como de costume, me pediu para preparar seu café. Cada passo em direção à cozinha parecia ecoar em meus ouvidos, como se o mundo estivesse me alertando para o que eu estava prestes a fazer. Naquele momento, eu sabia que não havia mais volta. Coloquei o pó no café dele e mexi devagar, observando o líquido se misturar, como se estivesse hipnotizada. Quando voltei à sua sala e coloquei a xícara em sua mesa, ele me olhou com aquele sorriso nojento, sem fazer ideia do que estava prestes a acontecer. Foi o último sorriso que ele me deu. Os primeiros sinais de que algo estava errado apareceram logo depois. João Carlos começou a reclamar de uma queimação na garganta. Esse café está estranho, ele disse, olhando a xícara com desconfiança. Mas a dor era apenas o começo. No dia seguinte, ele já não conseguia mais beber nada sem sentir que sua garganta estava em chamas. As dores pioraram. Ele começou a perder a voz. Cada palavra que tentava articular parecia causar mais sofrimento. Ninguém no escritório entendia o que estava acontecendo. Ele foi a médicos, mas nenhum conseguia diagnosticar o problema. A doença era invisível, e João Carlos estava desesperado. O ápice aconteceu em uma tarde de reunião. Ele estava pálido, suando, e, de repente, começou a tossir violentamente. Todos na sala pararam para olhar, mas antes que alguém pudesse se aproximar para ajudar, João Carlos vomitou. Foi então que o horror se revelou. Pequenos insetos começaram a sair de sua boca. Minúsculos, vivos, se contorcendo no chão. O escritório virou um pandemônio.
As pessoas gritavam, algumas saíram correndo da sala, enquanto outras ficaram paralisadas de medo. João Carlos continuava a tossir, cada vez mais insetos saindo de dentro dele. Era uma visão infernal. E, em meio ao caos, eu fiquei ali, assistindo. Sabia que aquilo era minha obra. Sabia que a justiça havia chegado, mas o que senti não foi alívio. Foi um vazio profundo. As semanas seguintes foram um pesadelo para todos no escritório. A morte de João Carlos não foi rápida. Ele definhou, dia após dia, vomitando insetos, enquanto seu corpo parecia se deteriorar por dentro. As teorias sobre o que estava acontecendo se espalharam como fogo. Alguns colegas diziam que ele estava pagando por pecados que ninguém sabia. Outros acreditavam que ele havia sido envenenado por algum tipo de maldição. A empresa entrou em um estado de desordem total. Sem seu líder, o departamento de vendas se desmoronou. Os clientes começaram a cancelar contratos, e a reputação da empresa afundou. O presidente tentou contornar a situação trazendo um novo diretor, mas o estrago já estava feito. A atmosfera tornou-se tóxica, com desconfianças e acusações surgindo de todos os lados. Um ambiente de medo e incerteza tomou conta do lugar. Alguns funcionários até começaram a espalhar boatos de que o prédio estava assombrado pelo espírito de João Carlos, que ainda procurava vingança. Minha amizade com Clara, uma nova funcionária que havia começado pouco antes de tudo desmoronar, continuou, mas algo mudou entre nós. Ela sabia a verdade, mas nunca mais mencionou o que eu havia confessado. Havia um peso no ar, algo que nos distanciava, mesmo que continuássemos compartilhando o café da manhã e as conversas triviais sobre o trabalho. Com o tempo, percebi que a vingança nunca traria o alívio que eu buscava. Sim, João Carlos pagou por seus crimes, mas, no final, eu também paguei. Não há vitória real quando o preço é a nossa própria alma. O novo diretor que chegou tentou reconstruir o ambiente da empresa, mas para mim, as paredes ainda sussurravam a verdade que escondi. Não há como fugir de nossas próprias sombras. Elas sempre nos seguem, independentemente de onde tentemos nos esconder. Comecei a perceber que alguém estava me observando mais de perto do que o normal. Clara parecia estar me vigiando, não apenas por preocupação, mas com um olhar que ia além da curiosidade. Então, um dia, após o expediente, ela me chamou para sair. Sentei-me com ela em um bar pouco iluminado, tentando não pensar no que ela estava prestes a dizer. Raquel, começou Clara, com um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Você acha que João Carlos mereceu o que aconteceu com ele? Olhei para ela, meus nervos à flor da pele. Eu não sei, Clara. Eu não sei mais o que é justo ou certo. Ela se inclinou para a frente, sua voz agora quase um sussurro conspiratório. Você não está sozinha, Raquel. Existem mais coisas nesse mundo que as pessoas comuns não entendem. Eu vi o que você fez. Sei que você foi a Dona Isabela. Fiquei paralisada. Ela sabia. Não havia como negar, mas sua expressão era de interesse. O que você quer de mim, Clara? Perguntei, meu coração batendo acelerado. Quero que você saiba que o que fez não foi errado. Às vezes, precisamos tomar o destino em nossas próprias mãos. E, talvez, um dia, eu precise de alguém como você ao meu lado. Havia uma nova camada de medo em mim agora. Clara não era quem eu pensava que fosse. Mas talvez eu também não fosse quem eu achava que era. As noites agora eram um pesadelo constante. Não havia mais descanso. A culpa me atormentava, e eu via os rostos daqueles insetos todas as vezes que fechava os olhos. João Carlos não estava mais ali, mas sua presença se impregnara em mim de uma maneira que eu nunca poderia ter previsto. Enquanto tentava manter minha sanidade, comecei a perceber que Clara poderia ser uma aliada perigosa ou uma inimiga pior. Ela sabia demais. E, no fundo, eu sabia que nossa conexão tinha passado a ser mais do que apenas uma amizade de trabalho. Era um vínculo sombrio, baseado em segredos e na escuridão que todos nós carregamos. Eu sempre fui um caçador de coração e alma. As florestas profundas e inexploradas eram meu reino, meu lugar de paz e desafio.
Mas aquele outono trouxe um sentimento de inquietação que eu não conseguia ignorar. As folhas douradas e o ar frio não conseguiam disfarçar a tensão que se instalava na floresta. Decidi explorar uma área nova, uma região que muitos caçadores evitavam. Havia histórias sobre essa parte da floresta, lendas de criaturas que vagavam à noite e de eventos inexplicáveis. Naquela manhã, enquanto me preparava para a expedição, meu amigo e colega caçador, Jack, apareceu inesperadamente. Jack era um homem robusto, com uma barba espessa e olhos que pareciam ter visto mais do que sua parte justa de horrores. Ele parecia preocupado. "Você não deveria ir sozinho", ele disse, enquanto olhava o meu equipamento. "Há algo de errado com aquela área. Ouvi rumores de que as pessoas desapareceram lá. Não estou dizendo que você deve ter medo, mas algo não está certo." Eu ri, tentando desviar a atenção. "Você está apenas superestimando as histórias locais, Jack. São apenas lendas para afastar forasteiros. Vou ficar bem." Mas ele estava tão convincente que comecei a reconsiderar. No entanto, o desejo de enfrentar o desconhecido era maior. Despedi-me de Jack e segui meu caminho, levando uma faca extra e um rádio de emergência, medidas de precaução que, na época, pareciam desnecessárias. Cheguei à nova área da floresta no final da tarde. Montar o acampamento era uma tarefa que eu conhecia bem, mas havia uma sensação estranha no ar. A floresta estava silenciosa demais. Normalmente, o som dos pássaros e o farfalhar das folhas preenchiam o ambiente, mas ali havia um silêncio opressor. Preparei a barraca e acendi uma pequena fogueira. O crepitar das chamas trouxe um pouco de conforto, mas a sensação de estar sendo observado persistia. Para me distrair, comecei a explorar a área ao redor. Encontrei uma velha cabana em ruínas, meio escondida pela vegetação densa. A estrutura estava em péssimo estado, com janelas quebradas e portas desmoronando, mas era interessante o suficiente para me intrigar. Dentro da cabana, encontrei restos de objetos antigos, móveis quebrados, papéis amassados e até mesmo um velho diário com capa de couro. Abri o diário, mas as páginas estavam quase todas rasgadas, exceto por alguns trechos legíveis. Os olhos. Eles me seguem. A noite é o pior momento. Não há como escapar. Eles vêm quando o sol se põe, e suas garras. Eu não posso mais lutar. A leitura das palavras escuras aumentou a sensação de desconforto. Decidi voltar ao acampamento e descansar. A noite estava caindo, e o vento uivava através das árvores, como se lamentasse uma perda antiga. Eu me deitei em minha barraca, tentando ignorar os ruídos vindos de fora. No início, eram apenas os sons habituais da floresta, mas logo foram substituídos por algo mais sinistro. O farfalhar nas árvores parecia cada vez mais intenso, e o silêncio entre os sons se tornava mais denso. O que eu ouvi foi um som de passos pesados, movendo-se lentamente na direção do meu acampamento. A princípio, pensei que poderia ser um animal grande, mas o som não tinha o ritmo constante de um animal em movimento. Era mais irregular, como se algo estivesse se movendo de maneira calculada. Saí da barraca, armado com meu rifle, e comecei a investigar. A escuridão era quase total, e a luz da lanterna mal penetrava a poucos metros à frente. O medo estava começando a se instalar profundamente. Cada sombra parecia se contorcer de maneira ameaçadora, e os sons das árvores eram como sussurros malignos. Foi então que o vi. Uma sombra enorme se movia entre as árvores, mas era mais do que uma sombra, era uma criatura com olhos brilhantes e uma presença que parecia desmentir a própria natureza. Era um lobisomem, uma criatura que eu só conhecia de histórias e lendas. Meu coração disparou, e eu disparei o rifle. O tiro ecoou pela floresta, e o lobisomem rosnou com uma raiva terrível. Ele se lançou em minha direção com uma velocidade sobrenatural. A luta pela sobrevivência havia começado. A corrida pela floresta era uma batalha contra o pânico e o terreno traiçoeiro. O lobisomem estava sempre a poucos passos de mim, e eu sabia que precisava de ajuda. O rádio de emergência, que havia esquecido de levar comigo, não estava funcionando, então eu decidi voltar para a cabana. Talvez lá eu encontrasse algo que pudesse me ajudar. Dentro da cabana,
a atmosfera era ainda mais opressiva. A sensação de estar sendo observado estava intensificada. As sombras pareciam se mover de forma sinistra, e o som dos passos do lobisomem estava mais próximo. No entanto, eu não estava sozinho. Ouvi uma voz sussurrando. Você não deveria estar aqui, disse a voz. Virei-me para encontrar uma figura sombria, uma mulher, aparentemente uma eremita que vivia na floresta. Seu rosto estava coberto por uma capucha, e seus olhos brilhavam com um conhecimento sombrio. Quem é você? Perguntei, tentando controlar meu medo. O que está acontecendo aqui? Ela me olhou com um olhar triste. Você despertou algo que estava adormecido. Aquela criatura não é apenas uma lenda, é uma entidade antiga, um predador da noite que se alimenta do medo. Eu estava incrédulo, mas a situação deixava pouco espaço para dúvidas. A mulher continuou. A única forma de deter o lobisomem é usando um artefato antigo que foi escondido na floresta há muito tempo. É um amuleto que pode repelir a criatura, mas você não pode encontrar sozinho. Eu posso te ajudar, mas temos que trabalhar juntos. Desesperado e sem muitas opções, aceitei a ajuda dela. Saímos da cabana e nos movemos pelas sombras, enquanto o lobisomem continuava a nos caçar. A mulher me guiava com uma precisão assustadora, e eu comecei a confiar nela mais do que eu imaginava. Enquanto seguíamos pela floresta, a mulher revelou mais sobre a história do lobisomem e a antiga entidade. Há séculos, esta floresta foi o lar de um culto que adorava a criatura. Eles realizaram rituais para aumentar seu poder, e a entidade foi aprisionada por um grupo de caçadores antigos. Mas agora, o selo que mantinha o lobisomem preso está enfraquecido. A revelação era assustadora. Eu estava agora imerso em uma trama antiga, algo muito além do que eu havia imaginado. A mulher, que se apresentou como Helena, explicou que o amuleto estava escondido em uma caverna antiga, um local que os cultistas usavam para seus rituais. Chegamos à entrada da caverna em meio à escuridão. Helena começou a realizar um ritual antigo, desenhando símbolos com um pó dourado enquanto murmurava palavras em uma língua esquecida. O ambiente era opressivo, e eu sentia que o lobisomem estava cada vez mais próximo. A caverna estava cheia de armadilhas e obstáculos. O ar estava pesado e a atmosfera era carregada de uma energia que fazia os cabelos de minha nuca se arrepiarem. Finalmente, encontramos o amuleto, uma peça de metal antigo coberta de runas. Com o amuleto em mãos, a tensão era palpável. Helena me instruiu a usá-lo para criar uma barreira ao redor da cabana, onde eu poderia me proteger do lobisomem. Quando chegamos de volta ao local, a criatura estava lá, esperando. O lobisomem estava furioso e parecia saber que sua liberdade estava em risco. O confronto foi brutal. O lobisomem se lançou contra a cabana, suas garras rasgando a madeira e seu rosnado ecoando na noite. Helena e eu colocamos o amuleto em posição e recitamos um encantamento. A barreira de energia criada pelo amuleto brilhava intensamente, afastando o lobisomem momentaneamente. Mas o lobisomem não era fácil de derrotar. Ele tentou atacar a barreira com uma força imensa, e o amuleto começou a brilhar com uma intensidade ofuscante. Helena estava exausta, e eu lutava para manter a concentração. Finalmente, o lobisomem recuou, e a criatura parecia estar se dissipando em sombras. A noite se estendeu com uma tensão quase palpável. O lobisomem estava recuando, mas o medo persistia. A criatura parecia estar lutando contra a força do amuleto, e cada vez que tentava atacar a barreira, a luz e o calor se intensificavam, criando uma aura de proteção em torno de nós. Helena estava claramente exausta, suas mãos tremendo enquanto recitava os encantamentos finais. O brilho do amuleto estava quase insuportável, mas eu sabia que era nossa única esperança. O lobisomem, enfurecido e debilitado, começou a se afastar, seu rosnado se tornando um grito desesperado que reverberava pela floresta. Finalmente, com o último grito, o lobisomem desapareceu nas sombras, e o silêncio retornou. A pressão da batalha foi substituída por um alívio momentâneo. Helena caiu ao chão, esgotada. Eu me aproximei dela, preocupado. Você está bem? Perguntei, enquanto tentava ajudar Helena a se levantar. Ela me olhou com um sorriso cansado.
Estamos a salvo, pelo menos por enquanto. O amuleto fez o seu trabalho. A entidade foi repelida, mas não destruída. A floresta estará segura enquanto o amuleto estiver intacto. Eu estava aliviado, mas também ciente de que a batalha havia deixado marcas profundas em ambos. E o que faremos agora? Devemos levar o amuleto para um local seguro, respondeu Helena. Ele deve ser guardado em um lugar onde ninguém possa encontrá-lo, para que o lobisomem ou qualquer outra entidade não possa voltar. O amanhecer trouxe um novo sentido de esperança, mas a experiência havia deixado cicatrizes emocionais profundas. Helena e eu levamos o amuleto para um antigo templo na floresta, um local que ela conhecia e que era protegido por rituais antigos. O templo estava em ruínas, mas ainda era um lugar sagrado onde o amuleto poderia ser guardado com segurança. Enquanto Helena realizava o ritual de selamento, eu observei o local ao redor, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. A floresta parecia mais silenciosa, mas o medo que havia experimentado ainda estava fresco em minha mente. A sensação de estar sendo observado não desapareceu completamente, mas era mais um sentimento de vigilância do que de perigo iminente. Helena me agradeceu por minha ajuda e me deu um conselho. Nunca subestime o que você não entende. A floresta guarda muitos segredos e o medo é uma força poderosa. Continue a respeitar a natureza e seus mistérios. Eu concordei, grato pela sabedoria e pela sobrevivência. Com o amuleto selado e o lobisomem afastado, eu sabia que era hora de deixar a floresta e retornar ao mundo civilizado. De volta à cidade, o normal parecia quase surreal. O contraste entre a calma da vida cotidiana e o terror que eu havia vivido era quase insuportável. As noites eram particularmente difíceis, o medo e a tensão da floresta se manifestavam em pesadelos e em uma sensação constante de insegurança. O relato de minha experiência se espalhou rapidamente entre meus amigos e colegas caçadores. Muitos estavam céticos, achando que eu havia imaginado tudo. Apenas Jack, que sabia da minha integridade e da minha experiência, acreditou em minha história e ofereceu apoio. Ele me ajudou a encontrar um terapeuta especializado em traumas, e eu comecei um processo de cura. A floresta se tornou um lugar de lembrança e aprendizado. Eu nunca mais voltei àquela área, mas as lições que aprendi permaneceram comigo. O respeito pela natureza e a consciência dos perigos invisíveis se tornaram uma parte fundamental da minha vida. Anos depois, enquanto revisava velhos diários e notas sobre minhas experiências, descobri algo perturbador. Helena havia deixado um pequeno caderno em minha posse, um registro de suas pesquisas sobre o lobisomem e outros seres sobrenaturais. Em uma das páginas finais, encontrei uma anotação que me fez estremecer. A entidade não está totalmente confinada. A força que a mantém afastada é frágil e depende da força do amuleto e do ritual de selamento. Se o amuleto for removido ou se o ritual for quebrado, a entidade poderá retornar com uma fúria ainda maior. Nunca deixe o guardião adormecer. Eu sabia que o amuleto havia sido bem guardado, mas a ideia de que o lobisomem poderia um dia retornar era um pensamento perturbador. A responsabilidade de proteger o mundo do sobrenatural e de respeitar as forças que não compreendemos era agora uma parte fundamental da minha vida. Com essa nova perspectiva, continuei minha vida com um respeito renovado pela floresta e pelas forças que a habitam. O medo nunca desapareceu completamente, mas eu aprendi a viver com ele, sempre atento, sempre respeitando a linha tênue entre o conhecido e o desconhecido.
E foi assim que tudo terminou. O que parecia impossível se tornou real diante dos meus olhos, e, no fundo, eu sabia que aquela era a única forma de tudo acabar. Às vezes, o destino traça caminhos sombrios, mas no fim, a vitória sempre pertence àqueles que não desistem. O terror passou, mas as marcas, essas vão ficar para sempre. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos sombrios como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui, sempre trazemos histórias que mexem com a mente e o coração. E lembre-se, compartilhe essa história com alguém que também ama sentir aquele arrepio na espinha. E antes de ir embora, me conte nos comentários, o que você faria se estivesse no lugar deles dois? Você conseguiria enfrentar seus piores medos ou se renderia ao desconhecido? Então, já sabe. Não perca nenhum episódio. Tem muita coisa ainda por vir, e você não vai querer perder o que está prestes a acontecer. Até a próxima história, se você tiver coragem de voltar.